E aí, pessoal, vamos mergulhar direto nessa revisão focada no Regulamento Disciplinar do Exército, o nosso famoso RDE. Essa análise foi montada sob medida para quem está ralando para concursos militares dificílimos, tipo o KO, o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais. Hoje, a gente vai dissecar especificamente os capítulos de 1 a 4 do Decreto Federal 4.346. A ideia aqui é deixar cada conceito cristalino e super fácil de memorizar para a hora da prova. Então, bora lá? A nossa rota de hoje segue o que a gente chama de pirâmide estatutária. Vamos passar por 1. Princípios gerais. 2. Transgressões e julgamento. 3. Tipos de punições. 4. Execução e anulação. E, por fim, 5. Comportamento militar. É uma escalada lógica, saindo da base das regras fundamentais até o topo, que é o perfil final do militar. Parte 1. Princípios gerais e disposições do RDE. Olha, para dominar a legislação e gabaritar, é preciso ter uma base blindada. O capítulo 1º traz aquelas definições absolutas que são literalmente o coração da vida na caserna. E a primeira delas é a hierarquia. É vital gravar esse conceito ao pé da letra, porque as bancas detestam sinônimos. A hierarquia é exatamente a ordenação da autoridade em níveis diferentes, por postos e graduações. Lembrando sempre, postos para oficiais e graduações para praças. Simples assim. Aí vem a disciplina. Os examinadores adoram fazer pegadinhas com essa frase exata. No mundo militar, disciplina não é só obedecer cegamente, é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis. Na prática, isso se traduz no perfeito cumprimento do dever por cada integrante da força. Agora, um termo que sempre gera dor de cabeça: pundonor militar. A palavra é um pouco estranha, mas o foco é super direto. O pundonor atinge a conduta pessoal. É o dever inegociável do militar de agir como um profissional correto, mantendo aquele alto padrão ético em absolutamente qualquer situação. E aqui mora o perigo, então muita atenção. A gente precisa contrastar na hora o pundonor com o decoro da classe. Enquanto o pundonor é focado no indivíduo, o decoro é sobre o coletivo. Ele representa o valor moral e social da instituição inteira perante a sociedade. Trocar esses dois conceitos na hora da prova é um erro clássico que a gente não vai cometer. Certo, passando para a parte 2, transgressões e causas, análise e julgamento. O capítulo 2 avança para a quebra dessas regras, ou seja, o que de fato constitui uma infração e como a administração militar deve julgar isso. E olha a armadilha de prova aqui. Transgressão disciplinar versus crime. Se liguem nisso. Se um ato já é tipificado como crime na lei penal, ele não é classificado como transgressão disciplinar se for da mesma natureza. A regra de ouro é que o crime engole, ou melhor, absorve a transgressão administrativa. A pena que vale é a do crime e ponto final. Na hora de julgar uma falta, existem 6 causas de justificação que funcionam como um escudo impenetrável. Estamos falando de legítima defesa, obediência à ordem superior, força maior, ignorância comprovada, ação meritória e compelir o subordinado ao dever. Se alguma delas for provada, bingo, a punição é 0. Nenhuma punição é aplicada. Mas e se o ato não tiver essa justificativa toda? Aí entram as circunstâncias atenuantes. São 5 situações que aliviam a barra, tipo ter um bom comportamento anterior, prestar serviços relevantes, evitar um mal maior, defender direitos ou até falta de prática no serviço. Elas não zeram a culpa, mas diminuem bastante a severidade do julgamento. Em contrapartida, as circunstâncias agravantes são aquele peso extra na balança, só que para o lado ruim. Mau comportamento, cometer várias transgressões juntas, reincidência, conluio, ou fazer besteira em público ou na frente de subordinados. Tudo isso faz a penalidade disparar severamente. Vamos para a parte 3, punições disciplinares, gradação e tipos. Subindo mais um degrau na nossa pirâmide, o capítulo 3 traz a conta a pagar. As consequências exatas na prática quando a transgressão é confirmada. Temos uma escadinha rigorosa aqui, e memorizar a ordem crescente é crucial. Tudo começa bem leve, com a advertência. Depois sobe para o impedimento, repreensão, detenção, prisão, até chegar na punição máxima, que é o licenciamento ou a exclusão à bem da disciplina. Não dá para pular etapas na hora de decorar. Atenção a este número mágico, 30. As bancas amam cobrar limites absolutos.
O regulamento é muito categórico ao afirmar que as punições de detenção e de prisão disciplinar jamais, em hipótese alguma, podem passar de 30 dias consecutivos. E já que estamos falando de limites rigorosos, anotem este: 72 horas. Esse é o teto máximo para aquela prisão disciplinar de pronta intervenção. Aquela que é usada numa emergência, de imediato, para segurar a onda e preservar o decoro. Não passa de 72 horas, sem exceção. Agora, pensem um pouco. Antes da gente destrinchar o cancelamento no regulamento, fica a pergunta que sempre cai nas provas. Quem, de fato, tem a caneta na mão e a competência para anular por completo uma punição que já foi aplicada? Isso nos leva direto para a parte 4, execução e anulação, cumprimento e prazos. Vamos entender exatamente como funciona essa engrenagem de cumprir, anular ou relevar as sanções. Aqui está o pulo do gato. A diferença entre anulação e relevação. A anulação só acontece quando rola uma injustiça ou ilegalidade comprovada. E o mais importante de tudo, ela tem efeito retroativo. Ela apaga o passado como se nunca tivesse existido. Já a relevação é só uma suspensão. Ela acontece em datas festivas ou quando o objetivo de educar já foi alcançado, mas a infração continua lá no histórico. Não apaga nada retroativamente. Finalmente chegamos à parte 5, comportamento militar e classificação da praça. É o topo da nossa pirâmide. O capítulo 4 mostra como todo esse histórico de punições molda definitivamente a carreira e o perfil comportamental do militar a longo prazo. Essa tabela é aquele bizu de ouro, tem que saber de cor e salteado. Excepcional, 9 anos sem punição. Ótimo, 5 anos, com no máximo uma detenção. Bom, 2 anos até 2 prisões. Insuficiente, 1 ano e 2 prisões. Mal, 1 ano com mais de 2 prisões. O truque clássico das bancas é inverter o prazo do excepcional, que é 9 anos, com o do ótimo, que é 5, só para derrubar quem não fixou os números. E a matemática entra pesada aqui na equivalência de punições. Funciona assim: uma prisão vale por 2 detenções, e uma detenção vale por 2 repreensões. E olha a dica que salva pontos. Punições como advertência e impedimento disciplinar simplesmente não entram nessa conta. Elas não afetam em absolutamente nada o grau de comportamento. Para fechar nossa revisão de hoje, vale uma reflexão final. Como essa estrutura matemática tão rígida, com limites precisos e regras inflexíveis da disciplina militar, muda totalmente a forma como a gente entende liberdade e consequência no mundo civil comum. Sacar essa essência não é só o segredo para destruir na prova, mas é a fundação real para quem vai assumir o futuro oficialato. Fica aí o pensamento.